Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação. Que nós possamos estar reunidos, estar abertos, definitivamente entregues ao Senhor neste dia, cada vez mais lançando-nos para o nosso momento de meditação, dando espaço para que Ele venha nos ensinar, para que Ele venha falar conosco. Dito isto, hoje, 12ª semana do tempo comum, quinta-feira, que nós possamos continuar mergulhando nessa oportunidade de conhecer mais e mais a vida dos santos e ouvir tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, segundo o livro dos Reis. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Noestã, filha de Elnatã, de Jerusalém. E ele fez o mal diante do Senhor, segundo tudo que seu pai tinha feito. Naquele tempo, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam contra Jerusalém e a cidade foi sitiada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio em pessoa atacar a cidade enquanto seus soldados a sitiavam. Então Joaquim, rei de Judá, apresentou-se ao rei da Babilônia com sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus eunucos. E o rei da Babilônia os fez prisioneiros. Isso aconteceu no 8º ano do seu reinado. Nabucodonosor levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia fabricado para o templo do Senhor, conforme o Senhor havia anunciado. Levou para o cativeiro Jerusalém inteira, todos os príncipes e todos os valentes do exército, num total de 10.000 exilados e todos os ferreiros e serralheiros. Só deixou a população mais pobre do país. Deportou Joaquim para a Babilônia e do mesmo modo exilou de Jerusalém para a Babilônia a rainha-mãe, as mulheres do rei e os seus eunucos e todos os nobres do país. Todos os homens fortes, num total de 7.000, os ferreiros e os serralheiros, em número de 1.000, todos os homens capazes de empunhar armas, foram conduzidos para o exílio do rei da Babilônia. E em lugar de Joaquim, ele nomeou seu tio paterno Matanias, mudando-lhe o nome para Sedecias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Invadiram vossa herança os infiéis, profanaram, ó Senhor, o vosso templo. Jerusalém foi reduzida a ruínas. Lançaram aos abutres como pasto os cadáveres dos vossos servidores, e as feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis, vossos eleitos. Derramaram o seu sangue como água em torno das muralhas de Sião, e não houve quem lhes desse sepultura. Nós nos tornamos o opróbrio dos vizinhos, um objeto de desprezo e zombaria para os povos e aqueles que nos cercam. Mas até quando, ó Senhor, veremos isto? Hei de conservar eternamente a vossa ira? Como fogo arderá a vossa cólera? Não lembre das nossas culpas no passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Ajuda-nos, nosso Deus e Salvador, por vosso nome e vossa glória. Liberta-nos. Por vosso nome, perdoa os nossos pecados. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci.
Afastai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas. E, particularmente, enquanto nós meditarmos, enquanto nós líamos as palavras, a palavra do Senhor nos trechos que nós recebemos no dia de hoje, primeiro que me vinha ao coração tudo aquilo que um padre me falou recentemente em confissão, e me vinha também ao coração tudo aquilo que eu consegui aprender do santo que nós temos hoje, dos santos que nós rememoramos hoje. Hoje, em especial, nós temos justamente a memória de São Guilherme de Vercelli, um antigo, como é que eu posso dizer, um antigo nobre da Itália que deixou toda essa vida de nobreza. Mas antes de falar especialmente da vida dele, eu quero comentar com vocês algumas coisas que às vezes, talvez, pode acabar sendo estranho para nós. Como é o caso, por exemplo, do Salmo. O Salmo de hoje ele é muito interessante porque é bom comentar que nem todos os salmos, eu já falei isso algumas vezes, nem todos os salmos foram escritos por Davi, foram compostos por Davi. Este salmo em especial, ele foi composto por um salmista, um mestre de canto, que fazia parte dos levitas, dos responsáveis por cuidar do altar no templo de Jerusalém. E esses mestres de canto dessa época em específico, depois de Davi, eles viram o exílio da Babilônia. Eles viram a cidade de Jerusalém ser sitiada. Eles viram Judá, Jerusalém, Samaria sendo invadidas. E era por isso que eles vão e escrevem, eles compõem diante do Senhor, eles compõem justamente esses salmos para falar Senhor, para pedir, clamar Senhor, por favor, por vosso nome, por vossa glória, pelo vosso imenso poder, libertai-nos. Libertai-nos. Justamente porque eles estão vendo o que está acontecendo na cidade de Jerusalém. Eles estão vendo reis da Assíria, reis da Babilônia, eles estão vendo reis de outras terras chegando em Jerusalém, chegando e tomando conta de Israel como um todo, tomando conta de Israel por inteira. E isso é preocupante para eles porque é a cidade de Natal, é a cidade deles. Eles estão perdendo o lugar onde eles vivem. Então, eles vão e cantam, invadiram a herança dos infiéis, profanaram ao Senhor o vosso templo. Jerusalém foi reduzida a ruínas. Lançaram aos abutres como pasto os cadáveres dos vossos servidores, derramaram sangue como água em torno das muralhas de Sião. Nós nos tornamos opróbios, nós nos tornamos como saco de pancada para os nossos vizinhos, objeto de desprezo e zombaria. Os povos que são teus, Senhor Deus, estão sendo humilhados, verdadeiramente humilhados ao extremo. Ajudai-nos, tu que és o nosso Deus e Salvador. Quem está dizendo isso são os mestres de canto, são os levitas, aqueles que cantavam, louvavam, adoravam e clamavam ao Senhor com cantos, com salmos, com hinos no templo do Senhor. Esses sim permaneciam fiéis enquanto eles estavam diante do tabernáculo. O problema, como eu já falei aqui em outros momentos de meditação, o problema não é, em diversos casos, não é somente um ou outro coração que é justo. O problema está em um povo como um todo que segue o exemplo do seu rei. E onde está o rei do povo de Israel nesse momento? Aqui está o rei Joaquim,
tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou durante 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Noestã, filha de Elnatã, de Jerusalém. Meus irmãos e irmãs, o livro dos reis, o primeiro e o segundo livro dos reis, eles servem justamente de direção para dizer quais eram os reis em sequência depois de Davi. Davi e Salomão, inclusive, né? Depois de Davi e de Salomão, os reis em sequência que surgiram. E é muito importante nós entendermos que a palavra de Deus não está apenas falando de forma aleatória. A palavra de Deus está nos mostrando que não importa se for um morador de rua ou se for o mais poderoso de todos os reis da terra, não importa. Se não se curvar perante o Deus de Israel, se não se curvar perante o nosso Deus, o nosso Senhor, ele vai ser destruído, ele vai perecer. Se não for humilde, se não for servo, se não se entregar ao Deus verdadeiro, ele vai perecer. O que aconteceu com Joaquim? Nabucodonosor invadiu a cidade enquanto os seus soldados sitiavam. Joaquim, rei de Judá, apresentou-se a Nabucodonosor pedindo rendição, pedindo para que ele não fizesse nada. E o que foi que o rei da Babilônia fez? Levou todos como prisioneiros e roubou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Tudo que era de ouro, tudo que era verdadeiramente valioso, feito para homenagear e honrar o Senhor Deus, foi roubado. Não porque simplesmente Nabucodonosor queria profanar o lugar. A começar, ele nem cultuava o mesmo Deus, então ele não conhecia o Deus de Israel. O grande problema é que ele estava olhando com ganância para roubar aquilo que era valioso. Só que o problema aqui, meus irmãos e irmãs, não é Nabucodonosor. O problema aqui é Joaquim, que não se curvou para o Senhor Deus e não fez igual Davi, não fez igual Salomão. Ao invés de se curvar perante Deus, perante o Senhor, ao invés de pedir ajuda para o Senhor, Joaquim governou Jerusalém durante 3 meses. Meus irmãos e irmãs, não foram 3 anos, não foi muito tempo antes da chegada de Nabucodonosor. Foram 3 meses. E durante 3 meses, Joaquim governou simplesmente como um jovem idiota de 18 anos, sem maturidade nenhuma, ao lado da sua rainha mãe, Noestã. E nesse reinado, nesse período de reinado, em momento algum ele se curvou perante o Deus de Israel. Em momento algum ele se curvou e se prostrou adorando o Senhor. Em momento algum ele pediu ajuda. E até mesmo no momento em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ao invés de se curvar perante Deus, ele foi até o rei e se rendeu. Foi até Nabucodonosor e pediu rendição. E o que foi que aconteceu com ele? Foi feito prisioneiro, exilado, mandado para a Babilônia. Nabucodonosor roubou tudo que estava no templo, versículo 13, tudo que estava no palácio, e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia fabricado para o templo do Senhor, conforme o Senhor havia anunciado. Levou para o cativeiro Jerusalém inteira. Prendeu todos os príncipes e todos os valentes do exército, para que não houvessem homens suficientes capazes de confrontá-lo de forma a criar um novo exército. Não, ele quebrou o exército de Jerusalém para que não pudesse ser confrontado. Isso é o que, meus irmãos e irmãs? Isso é consequência de um povo que não se curva perante o seu Deus. É consequência de um povo que não se volta para o Senhor seu Deus. E o que é que o Salmo canta então? Senhor, por favor, pelo teu imenso amor, pela vossa imensa glória, libertai-nos. Mas o que é a voz de 3 justos? O que é a voz de 5 justos no templo do Senhor? Perante um exército inteiro, perante uma nação inteira, perante um rei que, ao invés de conduzir o seu povo para Deus, se entrega de mão beijada para um rei que está invadindo a sua própria cidade. Joaquim não se curvou perante o rei verdadeiro que é Deus. Joaquim não se curvou perante o Deus e Senhor. E assim, Jerusalém foi sitiada. Por que eu estou falando tanto do rei neste caso? Justamente porque Guilherme de como é o nome dele, perdão? Guilherme de Vercelli, ele era justamente um nobre. Ele fazia parte do reino, né? Ele ficou órfão muito cedo, mas ele nasceu em família real. Ele nasceu em uma família que tinha muitas riquezas.
até que ele tem um encontro muito profundo com o Senhor, e nesse encontro profundo, aos 14 anos, ele deixa para trás a vida de riquezas, a vida nobre, e ele passa a levar uma vida de peregrinações. Ele deixa o lugar onde ele nasceu, ele deixa o lugar onde ele vivia no bem bom, ele deixa o lugar onde ele vivia com nobreza e ele passa a se tornar peregrino. Ele se curva perante o Deus verdadeiro, perante Jesus Cristo. Ele se curva e ele passa a se tornar peregrino, rezando, pregando e adotando vestes penitenciais. Ele se curva perante Jesus Cristo. Aquela vida que ele levava, aquela vida que ele tinha numa casa construída, em um castelo construído, em uma casa grande construída justamente para uma família nobre, ele deixa tudo para trás porque ele olha de forma mística para a própria casa e ele diz: esta casa foi construída sobre terra e areia. Ela não está construída sobre Deus, sobre a rocha viva, perfeita e santa. Então ele deixa tudo, deixa as suas riquezas e aos 14 anos se permite viver numa vida de peregrinações, uma vida eremítica. E como ele desejava ser um simples monge peregrino, ele acabou atraindo muitos discípulos. E assim, aos poucos, na sua vida, ele foi fundando vários mosteiros e trazendo, aproximando justamente muitas pessoas que queriam também ter essa vida de peregrinação, essa vida de mosteiro, essa vida profunda. Então ele funda a congregação beneditina de Monteverdine, né? Inspirado por essa vida eremítica, essa vida de monastério de São Benedito. Ele então cria a congregação beneditina de Monteverdine. Olha só que profundo, meus irmãos e irmãs. Olha só como é interessante pensar em um coração que de fato poderia ser como o coração de Joaquim, o rei de Judá, o rei de Jerusalém. Poderia ser como o coração de qualquer outro rei dos livros dos reis. Mas ao invés disso, ele se curvou perante o Senhor. Assim como Davi, assim como Salomão, ele se curvou perante o Senhor. Ele se curvou perante o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele deixou tudo para trás para seguir esse mesmo rei, esse maior de todos os reis. Como está o teu coração, meus irmãos e irmãs? Não estou aqui para perguntar para você se você quer fundar uma congregação ou algo do tipo. Eu estou aqui para perguntar para você se você consegue entender que nós nascemos cheios de nós mesmos. Nós nascemos, foi o que eu ouvi numa confissão que eu fiz recentemente, eu escutei do padre, nós nascemos cheios de nós mesmos. Da nossa vaidade, da nossa busca por nós mesmos, nós nascemos olhando para nossas próprias forças, nossos próprios esforços, achamos que tudo vem de nós mesmos. Nós olhamos para a nossa própria riqueza, para aquilo que está em nós, aquilo que nós conseguimos à nossa volta, nossos bens materiais, quando na verdade nós precisamos entender que nós não somos nada. Nós não somos nada. E que, na maioria das vezes, quando nós estamos num caminho de orgulho, soberba e vaidade, nós nos encontramos com o Senhor e Deus nos faz cair de uma altura absurda, quase para morrer de vez, para matar de vez quem nós somos. O que isso significa? Significa que nesse orgulho, o Senhor quer cortar o mal pela raiz. Nessa vaidade que nós somos, o Senhor quer cortar o mal pela raiz. Nessa soberba que nós temos, o Senhor quer cortar o mal pela raiz. E para fazer isso, Ele precisa nos humilhar. Ele precisa nos empobrecer. Ele precisa mostrar a nossa miséria. O abismo das nossas misérias, como vai dizer Santa Faustina. Ele precisa nos fazer ser humilhados, até entender que maior do que qualquer tipo de vaidade, maior do que qualquer tipo de orgulho e soberba que nós podemos carregar, maior do que tudo isso, a humildade está lá. No fundo, no fundo, no fundo, esperando para ser encontrada. E como nós encontramos a humildade? Quando nós nos humilhamos, quando nós somos humilhados. Que foi justamente o que aconteceu com Judá, justamente o que aconteceu com Israel, quando Joaquim não se voltou para o Senhor seu Deus. E nisso, meu irmão, minha irmã, nisto consiste a maior ruína. Aquele que não coloca, que não constrói a sua morada, que não constrói seu coração, que não constrói a sua vida sobre a rocha viva, perfeita e santa que é Jesus. Aquele que não se volta de fato para o Senhor seu Deus. Aquele que não se apoia na rocha viva,
que é o Senhor, esse já está condenado e fadado à vida arruinada. Está condenado a ruínas. Teu coração vai estar em ruínas se você não se volta para o Senhor teu Deus. Teu coração vai estar em ruínas se você não faz o que o Senhor teu Deus te manda. O Senhor teu Deus te pede para que você possa segui-lo. Mas você prefere fazer as coisas do teu jeito, a bel prazer. E aí no dia final, quando você perceber que está em ruínas, quando você perceber que tudo ao teu redor está ruindo, caindo aos pedaços, você vai cantar, clamar, louvar, adorar, gritar, pedindo Senhor, Senhor, e ele não vai te escutar, porque ele vai olhar para ti e vai dizer: eu não te conheço, porque você nunca fez aquilo que eu te pedi, e agora só porque você está precisando, você acha que justo que eu te dei alguma coisa? Me diz, meu irmão, minha irmã, enquanto você está vivo, o quanto você busca a misericórdia divina, porque do contrário, no momento que você morrer, não vai ter mais tempo. Não vai ter mais tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode encontrar. Cria, constrói a tua casa sobre a rocha, porque enquanto tua casa estiver sobre a areia, cai a chuva, vem as enchentes, vem os ventos e as tempestades, e a tua casa vai cair em ruína. A ruína dela será completa, porque você não escutou o Senhor teu Deus e não criou, não construiu a tua casa sobre a rocha, que é o próprio Jesus. E se você não se apoiar no Senhor, quem é que vai te segurar quando você estiver caindo com a tua cruz? Se você não se apoiar no teu Senhor, se você não fizer a vontade do teu Senhor, quem é que vai fazer com que você possa ser sustentado? Pelas tuas próprias forças, a tua casa vai estar em ruínas. E São Guilherme de Vercelli entendeu isso. E entendendo isso, ele abandona tudo e se volta para o único e verdadeiro Deus, seu maior tesouro, o Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos fazer assim como ele, que nós possamos ser de fato estes que deixam tudo, que deixam a vida deste mundo, que é uma vida passageira, que é destruída, corrompida, onde as traças corroem, e que possamos nos voltar para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é de fato a rocha viva, perfeita e santa, pedra angular, onde nós podemos nos apoiar, onde nós jamais iremos cair. E apoiados em Jesus, que possamos então assim alcançar o céu, a santidade. Possamos assim louvar e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada com sua mãe Maria Santíssima e seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós por intercessão de São Guilherme de Vercelli. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs, e que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações.